Você sabia que perda de urina em qualquer quantidade é considerada incontinência urinária? Não são só 29% não, como eu falei no início, mas são 69% dos brasileiros que afirmam não saberem. Então, de acordo com um estudo do IPEC, que é um estudo de inteligência, pesquisa e consultoria, a incontinência urinária acomete aí 29% da população nordestina. A nordestina é 29%, viu, gente? Então, é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora, direto de São Paulo, com a uroginecologista Maria Augusta Bortolini, a quem eu dou aí uma boa noite, agradecendo pela participação no programa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Carla. É um prazer ter essa oportunidade de falar para vocês aqui de longe sobre um problema muito frequente que é a incontinência urinária. Bom, eu queria inclusive que a senhora já começasse essa entrevista aqui com a gente, doutora, explicando aos nossos telespectadores o que é a incontinência urinária. Incontinência urinária é qualquer perda de urina, seja involuntária, né? Então, existem vários tipos de perda de urina, pode acometer crianças, adultos, homens e mulheres, mas, por definição, qualquer pessoa que tem um escape de urina, seja por que motivo for, é uma pessoa que possui ou que sofre de incontinência urinária. Como perceber e diagnosticar o problema, hein? Olha, normalmente é muito comum, né, as pessoas notarem que elas não têm mais a capacidade de segurar a urina. Então, isso é notável quando ela sente uma vontade de ir ao banheiro e não dá tempo de chegar, então ela se molha mesmo, né, ela não consegue controlar até chegar a um ambiente adequado para esvaziar a bexiga. Ou mesmo em situações onde ela tem um esforço, ela tosse, ela espirra, ela pula e escapa a urina sem perceber, né? Então, é muito fácil, digamos assim, a pessoa, a pessoa que tem a perda de urina, desconfiar de que tem alguma coisa errada. E do lado do profissional de saúde, um exame físico adequado, alguns exames complementares, exames de imagem, também pode nos ajudar quando a perda ela é muito pequena e pode até se confundir com algum outro problema. Mas, de modo geral, quando a gente recebe as pessoas que sofrem de perda de urina, realmente vem pelo relato dos próprios pacientes. O alto índice no Nordeste tem relação, doutora, com o nosso modo de vida? Olha, Carla, esse índice, na verdade, ele não é uma particularidade dos nordestinos, tá? Então, essa pesquisa que você mencionou, que avaliou 2.000 pessoas, questionou sobre perda de urina, nelas mesmas ou de alguém que elas conhecem, ela foi em nível nacional. Então, nós entrevistamos pessoas de todas as regiões do Brasil. E, coincidentemente, esse índice, essa taxa de quase 30%, ela foi muito consistente entre as diferentes regiões do país, né? Então, eu diria que não é só não é só nos estados do Nordeste, do Norte, que isso acontece com uma frequência tão grande, né? Existe uma consistência. Obviamente que se a gente estudar populações regionais, a gente pode ter uma variação aí de dados, né? Entre 15% até 50%, eventualmente, se a gente for específico em alguma população. Só que, de modo geral, na população geral, ele é muito consistente no nosso país, viu? Inclusive, essa própria pesquisa aponta que 69% dos brasileiros afirmam, inclusive, não saberem, né? Na verdade, assim, o que foi interessante para a gente é que, mesmo que as pessoas conseguem relatar que existe uma perda de urina, ou nelas próprias, ou em alguns conhecidos, muitas delas ainda acreditam que um leve escape de urina, ou eventualmente
isso em determinada fase da vida é considerado normal. E, na verdade, é errôneo isso, né? Então, essa pesquisa chamou atenção porque traz para a gente, indiretamente, uma informação de que muita gente está sem tratamento, não procura uma ajuda especializada, porque realmente considera que essa condição ela é normal em até certo grau, ou depois da idade, ou depois que tem filhos, né? Mulheres que tiveram filhos, partos normais. Então, isso foi até muito interessante ter essa estatística, né? E de que realmente esse conceito errôneo de que perder urina em algumas situações é aceitável ou é normal, isso realmente não é verdade. O nosso corpo, ele não foi, digamos assim, ele tem que funcionar de modo a gente represar a urina e esvaziar a bexiga somente a hora que a gente der o comando, né? Que a gente estiver no nosso toalete, no nosso banheiro. Então, isso foi muito interessante, esse desconhecimento de um grande número da população. A incontinência ela pode levar a algo mais grave, doutora? De modo geral, Carla, o que a gente nota é que mesmo os casos leves de incontinência, até os casos mais acentuados, em que a pessoa precisa usar protetores, fraldas, absorventes, ela gera, a gente nota uma queda do estado psicológico, né? Um índice de ansiedade, depressão, isolamento social maior nessa população que sofre desse problema do que nas pessoas que não sofrem, né? Então, eu diria que a pior consequência, assim, na população geral seria o isolamento social, o evitar as atividades fora de casa, que possam fazer com que essa pessoa perca a urina e se envergonhe, né? Então, o comprometimento psicológico, a gente nota que é muito grande nessas pessoas. Sim, com E certeza. e nos casos, e eu poderia citar, assim, nos casos onde tem uma severidade mais importante, uma perda de urina em grande quantidade, mais frequente, faz com que essas pessoas tenham uma predisposição maior a ter lesões de pele, né? O que a gente chama de dermatite. Então, funciona como se fosse um bebê mesmo, né? Ela usa o protetor, o absorvente, a fralda, mas está toda hora molhada. E essa urina em contato com a pele, ela gera uma irritação, ela pode levar a uma infecção secundária, bacteriana, fúngica, e daí isso acabar sendo necessário um tratamento antibiótico, ou alguma coisa mais grave, né? Então, eu diria que são as principais consequências da perda de urina. Primeiro, a vergonha, o estado de ansiedade, depressão que essas pessoas sentem e sofrem. E depois, realmente, o efeito da urina, né? Que em contato com a pele, a região inguinal, a virilha, a região íntima mesmo, né? Que é muito desconfortável mesmo, né? A gente pode dizer que afeta mais as mulheres e os idosos, doutora? Olha, sem dúvida nenhuma, são esses dois públicos, eles são o que mais nos vem à mente quando a gente fala de incontinência urinária. Então, na mulher, em decorrência principalmente da parte obstétrica, né, dos eventos obstétricos, ou seja, as gestações, os partos pelo qual ela passa ao longo da vida, que sem dúvida nenhuma é o principal fator de risco para desenvolvimento das perdas urinárias, inclusive numa população mais jovem, né, das mulheres. E os idosos é muito pelo envelhecimento dos tecidos mesmo, né? Então, todos os órgãos do idoso, ele passa a não funcionar 100% ao longo do tempo, né? Então, muitas vezes, pelo próprio envelhecimento, perde-se esse controle da micção, gerando ou causando mais incontinência urinária. Nos homens, quando a gente pensa muito nas pessoas que sofrem de doença prostática, né? Que
precisam se submeter a uma cirurgia de próstata ou por tumores benignos ou malignos. Então, a população masculina, ela especificamente, esse grupo de pessoas que passou por um procedimento cirúrgico para a retirada da próstata, ela é bem afetada, né? Entendi. Então, eu diria que são os dois principais grupos, sim, os idosos e as mulheres. Agora, o que a gente pode falar hoje em termos de tratamento? Já está bem avançado, inclusive, né, doutora? Olha, Carla, eu diria assim que a gente consegue ajudar 80% das pessoas com incontinência urinária, se não a curar, a melhorar muito a qualidade de vida, né? Então, nos últimos anos surgiram tratamentos medicamentosos para alguns tipos de perda de urina relacionado à bexiga hiperativa. Surgiram técnicas cirúrgicas menos invasivas, com recuperação mais rápida para tratamento de incontinência urinária de esforço, né? E também as técnicas fisioterapêuticas para os casos de incontinência leve a moderada. Cada vez mais existem profissionais aptos e capazes de oferecer esse tratamento para os pacientes. Então, eu diria que grande parte dessa população se beneficiaria de um tratamento ou conservador ou cirúrgico, né? É uma incongruência a gente pensar que muita gente nem sequer considera isso um problema ou uma doença, acha que é normal, e por outro lado a gente tem muito o que oferecer de tratamento, né? Então eu diria que nos últimos 20 anos os tratamentos, a tecnologia para o manejo da perda de urina nas pessoas, ela evoluiu muito, sim. Como melhorar, assim, a qualidade de vida das pessoas que sofrem com este problema, né, doutora? É importante também a gente ressaltar que a alimentação das pessoas precisa ser melhorada, que a atividade física também é importante. Assim, eu estou falando numa situação geral de vida. Agora eu já estou levando muito para a questão também da prevenção, porque eu sempre falo que a gente tem que prevenir sempre, né? Então, assim, a saúde da gente, principalmente, ela começa a dar alguns sinais, né? Com o passar do tempo, a gente já vai sentindo ali um sinalzinho. Então, assim, a gente está falando hoje da questão da incontinência urinária, mas a gente já faz, inclusive, esse apelo à população. Sentiu que está tendo ali uma incontinência, está mais frequente, então é porque algo já está errado. Porque muitas vezes, doutora, é uma coisa, inclusive, que eu sempre falo aqui com os nossos telespectadores, e olha que nós já estamos há quase 13 anos aqui no programa Canal Saúde falando sobre isso com os telespectadores. Mas é exatamente falando isso. Não deixa para ir ao médico apenas quando você adoece, né? Porque assim, é muito comum a gente ver isso, principalmente os homens procurarem um auxílio médico, uma ajuda médica, apenas quando adoece. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né, doutora? Idealmente, né, todas as condições de saúde, as doenças, elas se tratadas no início, elas têm uma chance de serem resolvidas muito maior. E isso vale para câncer, e isso vale para uma teoricamente simples incontinência urinária. Sem dúvida nenhuma, você correr atrás do prejuízo para recuperar a sua saúde é muito mais difícil do que você prevenir. Eu costumo brincar até que a gente vai no médico por dois motivos: ou porque está doente ou porque não quer ficar doente, né? Então, é bem por aí, Carla. Eu diria assim, em termos gerais de hábitos de vida, o que me vem à cabeça, né? Outros fatores além desses que eu já comentei, que pioram a incontinência urinária ou que ajuda a pessoa a desenvolver esse problema, a obesidade. Então, a gente está falando de maus hábitos que leva a uma doença metabólica, que é a obesidade, que faz com que aquele peso pressione a bexiga, a uretra e a musculatura da pelve,
até um ponto onde mecanicamente a gente não consegue segurar mais urina, porque o peso do corpo em cima daqueles órgãos, daquelas estruturas é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, uma boa dieta equilibrada, evitar a obesidade, tratar a obesidade é um dos caminhos, né? Pensando em qualidade de vida. O fumo, né? Ou qualquer outra condição em que você tem tosses crônicas, né? Então, o fumante, ele tosse mais. A pessoa que é alérgica, se não trata alergia, ela tosse mais. E o que acontece? Essas pessoas vão colocando também esse peso do aumento da pressão do abdômen na tosse em cima da bexiga e da pelve, e isso predispõe a um desencadeamento das perdas de urina, né? Se a gente pensa num quadro de bexiga hiperativa, por exemplo, que é aquela pessoa que tem que ir uma urgência miccional, que ela de repente tem aquela vontade súbita de urinar e tem que sair correndo para o banheiro e não dá tempo de atingir o banheiro, essa pessoa provavelmente tem bexiga hiperativa. Alguns alimentos, eles são muito ruins, eles desencadeiam essa irritação na bexiga. Alimentos muito cítricos, bebidas alcoólicas, muita cafeína. Então, todas essas orientações a gente tem que dar para o nosso paciente ou para as pessoas, tanto para prevenir como para tratar a perda de urina, né? Então, e outras condições também. A mulher que está gestante, ela vai se preparar para um parto, ela pode fazer a fisioterapia preventiva para disfunções de assoalho pélvico durante a gestação, para preparo do parto, para que depois ela não fique incontinente, que ela não desenvolva esses problemas futuramente. Então, para cada população, a gente tem como orientar para que os problemas não ocorram, né? Em se tratando de incontinência urinária, a gente, ao longo da vida de uma pessoa, a gente tem muitas oportunidades de agir para prevenir antes que aconteça o problema. Depois que ele acontece, aí a gente tem que correr sempre atrás do prejuízo, sem dúvida nenhuma. Uma vez que ocorreu, quanto mais cedo procurar, mais o tratamento vai ser conservador, mais você evita uma piora e daí um agravamento que pode te levar a precisar de uma cirurgia. Então, assim como a maioria das doenças, você tem toda a razão. Quanto mais cedo a gente intervir, quanto mais cedo a gente procurar ajuda, mais recursos vão estar disponíveis para poder ajudar. Um caso muito grave, muitas vezes a gente não consegue uma cura em 100% das vezes, mas a gente ainda consegue melhorar a qualidade de vida. O que para muita gente, só de ter a capacidade de não perder urina toda hora, de não precisar usar fralda e conseguir sair de casa, já é uma grande vitória, sabe? O que a gente vê muito também, Carla, eu acho que isso é muito interessante. Todo mundo tem um idoso em casa, né? Sim. Aquele idoso ou que está acamado, ou que não sai muito, e daí as pessoas acham, é da idade, ele é idoso, é assim mesmo, perde urina. Só que você pode tratar um idoso de 70, de 80, de 90 anos também. Não é porque ele está idoso que ele precisa conviver com a perda de urina, com a fralda, com a dermatite, com a infecção, com a assadura, né? Como se fosse um bebê. Então, assim, muita gente que eu atendo fala, eu vou trazer a minha mãe, porque a minha mãe perde urina, meu pai perde urina. Só que convive com isso e passa, ou você usar uma fralda, passa a ser tão normal que a pessoa nem pensa que pode ser diferente, sabe? Então, é muito interessante isso. É importante ficar bem atento, né, doutora? Tá sempre atento a isso. Cada vez mais a gente percebe que, independente do grau de instrução, do nível socioeconômico, cultural das pessoas, ainda há um conceito errôneo de que algumas fases da vida perder urina é normal, e não é, na verdade não é. Isso realmente você tá se privando de procurar uma ajuda. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutora, pela entrevista. Seja sempre bem-vinda. Foram ótimo seu esclarecimento aí, ajudou muito nossa população, com certeza. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada.